lá em cima, quando tinha bem aqui, ó, no púlpito. Igreja tem atrás, mas vamos trocar esse letreiro aí em breve, né? Em nome de Jesus, vai vir uma LED, vai vir alguma coisa, vai estar escrito aqui. Para sempre a gente lembrar que aqui é uma igreja missionária. Igreja missionária. Casa de oração. E para ser um missionário, além de ser escolhido e atender ao chamado de Deus, precisa amar a alma, irmão. Já vou dar uma dica, não é espantando a igreja, não. Mas se tu não ama a alma, busca de Jesus. Busca de Jesus. Vou pegar pesado, não, mas busca de Jesus. Porque o amor pela alma é o passo para ser um missionário. Missionário, aqui é a igreja missionária, então vou falar de missão. Vou bater em cima de missão até meu último dia de vida. A igreja sabe que eu não sou de fazer promessa, nunca fui de ficar, tô junto, tô colado. Não. Mas uma coisa é certa. A obra de Deus, ela precisa ser feita com amor e sinceridade. Aprendemos aqui nesta casa. Eu aprendi aqui nesta casa com minha família. E eu creio que Deus vem cada dia mais nos ensinando e nutrindo esse amor pelas almas. Tá bom, meus irmãos? E Deus está apertando quem Ele tem o chamado. Quem não tem o chamado, fique em paz. Não estou ofendendo ninguém, estou falando no geral. Porque, às vezes, é como a Bíblia diz. A uns Ele deu para mestre, a uns Ele deu como pastor, a uns vão sentar e vão ficar sentados, e é normal, irmão. Mas eu estou dando o toque para quem tem o chamado e sabe que tem o chamado. Sabe que tem. Quer ver? A pastora falou. Quem tem o chamado, ele é perseguido. Quem tem o chamado, ele é caluniado. Quem tem o chamado, ele vai ver que a família vai virar as costas para ele. É o peso do chamado. Quem tem o chamado, a Bíblia diz que onde eu botar a mão prosperará. Vai prosperar sim. Mas até essa prosperidade chegar, vai acontecer alguma coisa. E aí você sabe que tem o chamado de Deus. E eu sei que nessa igreja aqui, se não 99%, 100 deve ter o chamado. Eu acredito nisso, porque senão não estaria aqui. Então ergue essa cabeça. Eu sempre falei isso e vou continuar falando. Ergue essa cabeça, né? Você sabe que Deus é fiel, Deus tem tido cuidado comigo e com vocês. Ergue essa cabeça e assume isso, porque a porta é estreita. A porta é estreita. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos hão de entrar por ela, está na palavra. Mas para entrar pela porta estreita, como minha esposa sempre traz, é um vaso na mão do oleiro, que ele vai se quebrando. Toda vez que o vaso, aí o oleiro chega e diz, opa, calma. Quem manda é eu. Quem rege é eu. Quem moda sou eu. Ele pega o vaso e faz de novo. É isso, oleiro. Agora cabe a nós nos darmos para que o oleiro opere em nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Não fica triste. Hoje é mais um dia que estamos aqui para aprender mais do Senhor. Como falar aos irmãos, né? A responsabilidade é grande. Mas tremendo, não era disso, mas de uns tempos para cá, rapaz, tremendo, suando, crise de ansiedade, mas sabendo que o coração bate pelas almas. Muitos podem até não acreditar, o irmão fala de boca. Deus sonda e conhece o coração de cada um, irmão. Tá bom? Vamos hoje falar de algo interessante relacionado a missões. Semana passada teve um estudo maravilhoso aqui a respeito de Mateus 5, não foi? O finalzinho ali de Mateus 5. Vai trocar? Mateus 5, que fala das bem-aventuranças. E falando de missões, falando de chamado, falando de aventuranças, a gente precisa entender um pouquinho sobre a diferença da lei e da graça. O irmão chega abrindo um sorrisão ali. Estava lendo sobre isso? Deus é fiel, irmão. Estou lhe dizendo, Deus está no negócio. É só você se ligar com Deus. Todo mundo aqui, irmão, todo mundo aqui, é só se ligar com Deus que vai entender o negócio. Existe uma grande diferença entre a lei e a graça. Infelizmente, hoje em dia, as igrejas malmente estão falando da graça.
Elas ainda estão encucadas com a lei. Foi pregado aqui na Santa Ceia, né, o pastor Tevaldo falou bem, onde o homem continua colocando um jugo pesado nas nossas costas. Esquece que Jesus diz: vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e o meu fardo ele é suave e leve. O fardo de Jesus é suave e leve, meus irmãos. Mas o homem, às vezes, por ignorância, eu prefiro acreditar que é isso. Por esquecer o que aprendeu lá atrás, porque aprendeu sim. Aprendeu lá atrás. Que nós estamos hoje aqui vivos pela misericórdia e pela graça de Deus. Aí o homem começa a colocar peso, começa a colocar dificuldade nas coisas, começa a criar situações adversas, e muitas das vezes cria essa situação adversa por maldade. E eu sinto, irmão, desde antes de eu ser evangélico, desde antes de eu ser cristão, eu sentia a maldade nas coisas. Eu sempre fui cismado com as coisas. Se hoje eu vejo uma pessoa me abraçando muito, até hoje eu sou cismado. Às vezes eu abraço ali e tal, por cordialidade, mas eu estou ligado a tudo. Não é falsidade, não. Eu tenho que estar atento. A Bíblia diz o quê? Vigiai e orai para não cair na condenação do diabo. Então, se eu vejo a pessoa me abraçando demais, eu fico meio... Porque eu nunca fui acostumado a ter tanto abraço assim. Quem tem um chamado não é acostumado a ser abraçado. Eu lembro que a pastora Maria, meu Deus, para abraçar essa mulher aqui era difícil. Porque ela sabe das dificuldades que ela passou na vida e de quanto de rejeição ela passou. Mas é o chamado. E nós, outrora, somos assim até hoje. Nós somos rejeitados, nós somos esculhambados. Então, o que vem disso aí, contrário a isso, a gente estranha. Por que a pessoa está me abraçando demais? A gente estranha. E muitas das vezes o ser humano, ele faz por maldade em cima de você e usa a Bíblia dizendo dos frutos do Espírito Santo, que eu vou fazer o que eu quero com você e você tem que ser manso. Não é assim que manda toque, irmão. Infelizmente não é assim. Estou falando porque a gente vem já de vários estudos falando a respeito disso. Frutos do Espírito, né? As bem-aventuranças. Mas vamos entender aqui o que é as perseguições em nome do Senhor Jesus e o que é a maldade do ser humano em cima de você para que você fique na posição. Está dando para entender? É um exemplo que eu vou dar aqui. Um exemplo, é minha filha. Aí, os pais, às vezes, têm uns costumes que misericórdia. Aí, graças a Deus, eu acho que eu não tenho esse costume, não. Aí eu chego para ela e, é isso aqui, acabou. Você tem que ficar calada e pronto. Calma. Porque é filha, eu tenho que agir dessa forma? É o que está acontecendo nas igrejas. A gente está rodando, a gente está passando aí, meu Deus. Deus tem nos abençoado. Mas, tudo isso é para aprendizado. Quer dizer, porque a Bíblia diz que você tem que aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Aí agora eu vou fazer o que eu quiser com você e você não tem direito a falar um ai. Não é assim. Isso é as perseguições que Cristo fala que nós seremos afligidos? Não. Isso é perversidade humana. E a Bíblia diz que aquele que provoca a ira a teu irmão, ou que provoca o teu irmão a pecar, também está pecando. Então vamos aprender a separar isso, tá bom? Hoje nós vamos ler João 8. Porque lá em Mateus 5, ali no Sermão da Montanha, Jesus fala das bem-aventuranças. E aí ele fala assim, no meio do sermão, né? Ele fala, não cuideis que vim abolir a lei. Não vim abolir a lei, mas cumpri-la. Então, por isso, vamos ler João 8, para entender um pouquinho isso. João 8 diz assim, versículo 1. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Foi para o Monte das... E pela manhã cedo, voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus
trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Até aí, meus irmãos. Rapaz, tem alguém aqui que canta aquela música Tem Sabor de Mel aqui? Que eu lembro não, né? De vez em quando está aparecendo umas abelhinhas aqui dentro. Calma. Não apareceu nada, tá tudo bem. Fique em paz. É. Tem algum mel jorrando por aqui. Ô, glória. Hã? É. Amém. Mas fique em paz. Que já deu tudo certo. Irmãos, acabamos de ler essa passagem aqui em João 8. A respeito desta mulher que foi pega em adultério. No começo aqui, nós já vemos que Jesus ele estava no Monte das Oliveiras e pela manhã cedo, algumas Bíblias devem estar escrito pela madrugada, voltou para o templo. E todo o povo ia com ele, onde ele ia, e ele sentava e ensinava. Assim como foi lá no Sermão da Montanha. Já vou abrir uma curiosidade aqui. Muitas pessoas estavam confundindo Jesus com Moisés, Jesus com Elias, Jesus com João Batista. E aí, voltando lá um pouquinho no Sermão da Montanha, nós vemos que Jesus subiu a montanha, se assentou e começou a falar para aqueles homens que estavam ali. Homens e mulheres. Isso nos faz lembrar que Moisés, quando recebeu as pedras da lei, ele recebeu em cima do monte. Alguém lembra o nome do monte? Monte Sinai. Ele subiu para falar com Deus. E aí lá recebeu as pedras da lei. Por isso as pessoas começaram a confundir Jesus como sendo Moisés. E aí Jesus começa a propagar ali o reino, dizendo a eles das bem-aventuranças. Guiando aquele povo para o caminho da eternidade. Essa é a verdade. Conduzindo aquele povo para o caminho da eternidade. Dizendo quais são os requisitos para se chegar à salvação. Teria que passar por aquilo ali. Ele foi instruindo, ele foi ensinando. Moisés, quando desceu com a placa da lei, olha que engraçado. Assim que chegou lá embaixo, ele já desceu irado, porque o povo estava festejando lá com o bezerro de ouro. Ele desce, e aquelas leis eram para ser passado para o povo de imediato. Só que aconteceu algo interessante. Moisés subiu a ira e ele de imediatamente quebrou a tábua. Ele quebrou. Aí você já está começando a entender o negócio. A tábua da lei, ela foi quebrada. Já estamos entrando no assunto.
a tábua da lei, ela foi quebrada. Ele precisou voltar, rogar a Deus, pedir misericórdia pelo aquele povo idólatra, pedir perdão por aquilo. E aí Deus pega e escreve uma segunda tábua. Aqui nós vamos rapidinho para Jeremias 31, 31. Vão anotando aí, meus irmãos. Vão pegando esses versículos que são ricos para a gente entender isso aqui. Jeremias 31. Jeremias, todo mundo sabe que foi um que estava ali no cativeiro, né? Profetizando. No seu versículo 31, capítulo 31, ele diz: Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Até aí, meu irmão. Indo para o 33, diz assim: Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Jeremias 31, do 31 ao 33. Aqui, na boca de Jeremias, Deus já disse o quê? Que a lei iria ser introduzida no nosso coração. Que não seria mais aquela tábua ao qual Moisés tinha quebrado. E aqui, nós vemos que em Romanos, no seu capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, são os capítulos-chave para você entender o que é a graça de Deus. Romanos 5, Romanos 6 e Romanos 7. Depois vocês podem dar uma lida em casa, se aprofundar. A chave para entender o que é a graça está nesses 3 versículos e nessa passagem que nós estamos lendo da mulher adúltera. Lá em Romanos, no 5, Paulo começa dizendo a respeito do primeiro Adão que pecou. E vem falando de Jesus Cristo, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Que a humanidade foi perdida através de Adão e foi resgatada e restaurada através do Senhor Jesus. Os escribas e fariseus, eles trouxeram uma mulher apanhada em adultério para Jesus. E pondo-a no meio, primeiro detalhe, os fariseus e escribas pegaram a mulher e colocaram no meio. Isso por quê? Porque a lei, quando a religiosidade entra, você passa a não ter olhar de misericórdia e passa a ter olhar de condenação. E para se ter condenação, você usa alguns passos, como esse aqui, por exemplo, colocou no meio para humilhar aquela mulher. Isso não é graça, irmão, isso aqui é lei. Na lei diz que a mulher que era apanhada precisava ser colocada no meio para ser envergonhada perante todos. E um detalhe que me chama a atenção aqui um pouco mais abaixo vai dizer que eles botaram ela no meio, né, flagrada no próprio ato. É incontestável. E eles mesmo dizem que na lei está escrito que Moisés manda que apedreja. Só que tem um detalhe. Perante a lei eles estavam certos. Perante a lei diz o quê? Que é para pegar a mulher e apedrejar. Só que a sede deles, olha o que eu falei de religiosidade, a sede deles pegar Jesus em uma falha, eles levam a mulher até lá, já fala que a sentença dela está decretada,
Porque eles eram doutores da lei, não tinha mais o que fazer, irmãos. Estava decretada a sentença dela. Mas eles chegam até Jesus e perguntam: o que tu achas disso? Para tentar pegar uma falha de Jesus. E aí se arrasaram. Perante a lei, aquela mulher não tinha mais jeito. Perante a lei, aquela mulher não tinha mais solução. Ela foi pega em adultério, no ato, flagrada no ato. Pegaram, levaram ela para o meio, com a sentença já decretada, e iriam apedrejar aquela mulher, porque é o que a lei diz. Mas eles se atrapalharam quando foram até Jesus. E eles falam: o que tu tem a dizer a respeito disso? Jesus chega dentre eles, se ajoelha e começa a riscar na terra. Jesus riscou aonde? Mais alto, irmão. Jesus riscou aonde? Pronto. Quando você escreve qualquer coisa na terra que você passa a mão, isso apaga. Escreveu ali na terra, passou a mão, passou um vento, apagou. Você passou por cima sem ver? Apagou. A lei, ela foi escrita em pedra, para ser cravado em pedra, por Deus. Mas a lei, ela foi? A lei, ela foi? Está começando a entender? A lei, ela foi quebrada. Não se sabe o que é que Jesus escreveu na terra. Alguns dizem que ele estava escrevendo as leis, né, tentando memorizar ali. Não matarás, não furtarás. Alguns dizem que ele estava assinando ali o pecado de cada um. Mas, ao fundo, não se sabe o que Jesus escreveu. O que nos chama a atenção é que ele escreveu na terra. Está dando para entender? Jesus escreveu. Ele escreveu algo ali. Também não sei se foi a sentença da mulher, né? Quem sabe Jesus escreveu a sentença e ele mesmo apagou a sentença. Por quê? Porque eles foram até Jesus novamente. A palavra diz que eles insistiram. Aí Jesus se endireitou. O que é se endireitar? Jesus estava lá escrevendo, aí pegou e olhou para eles. Se endireitou. E aí disse: quem de vós não tem pecado? Atire a primeira pedra. Detalhe. Encurralaram, tentaram encurralar Jesus. Por quê? Se ele diz que a mulher tinha que ser apedrejada, a graça dele não ia operar naquele meio. Ele ia pela lei. Não, está na lei, está escrito, vá lá. Se ele diz, não apedreja e salva ela, iriam dizer que ele era conivente ao pecado, que ele era de contra a lei. E aí, dentro das minhas pesquisas, análises, porque tem que ser assim, irmão. Tem coisas que você vai ler aqui, o Espírito Santo vai lhe dar. Tem coisas que você vai buscar mesmo, vai buscar em outras fontes, vai conversar com pessoas, vai para o YouTube, filtra as coisas boas que você tem para aprender, ver se aquilo é verdade. E dentro disso aqui, né, uma coisa que me chamou a atenção é que Jesus chega e diz para ele: quem de vós não tem pecado, atire a pedra. Por que Jesus fez isso? Porque o primeiro que atirasse a pedra, porque era assim, estava a multidão, a mulher estava no meio, e a multidão rodeando ela. Uma roda bem grande, ela lá humilhada. Tinha que ter o primeiro. O primeiro tinha que ir lá e jogar pedra. E a partir dali, todos os outros jogavam a pedra. Era assim a sentença. Só que aí Jesus fez o quê? Por isso que ele diz: atire a primeira pedra. Não era todo mundo de vez. O primeiro, ele ia jogar a pedra. E tem um detalhe, que é aí que está. Aí foi que a consciência deles bateu. Porque o primeiro que jogasse a pedra, se fosse constatado que aquele réu era inocente, a culpa do réu ia para cima dele. E aí, quem é o primeiro a jogar pedra?
Você vai lá para... Não precisa abrir agora não, deixa eu ver se eu lembro. Êxodo não, Deuteronômio 20, não botei aqui não, mas depois eu encontro. Deuteronômio 17, se não me falha a memória, que fala sobre o ato de apedrejamento e adultério. A gente tem que ler isso. Isso valia para Israel, mas é bom a gente entender. O ato de apedrejamento. Tinha que pegar o homem e a mulher que foram pegos em adultério e ser apresentado. Por que aqui só apresentou a mulher? A lei disse que tinha que pegar os dois. Aqui só apareceu a mulher. Então tinha alguma coisa errada aí. Quando Jesus diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, começou um a um a se examinar. E a consciência a bater sobre eles e ver que eles estavam operando em cima da lei, mas com hipocrisia. Eles estavam operando em cima da lei. Por quê, irmãos? Não adianta. Todo homem na terra, em Romanos está escrito, todos pecaram. Todos. Não tem para onde correr. Todo homem na terra é falho e é pecador. E o único juiz perfeito que veio e que podia sentenciar essa mulher, que é Jesus, ele não sentenciou, porque ele disse que eu não vim para condenar o mundo. O único que podia condená-la era Jesus. Pois é, mas não. Jesus agiu de misericórdia e de graça. Uma pergunta ele fez, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Aí eu vou e volto. As igrejas estão acostumadas, irmãos, a estar na lei ainda, não sei porquê. A condenar, a julgar, a apontar, a escorraçar. Mas esquece que também peca. Eu não estou dizendo, e Jesus não está dizendo, que nós temos que ser conivente com o pecado do outro e aceitar o pecado do outro. Não é isso. Mas é que nós somos missionários chamados para chamar. Nós somos missionários guiados para guiar. Nós somos missionários conduzidos para conduzir um povo para a vida eterna. E enquanto as igrejas ficarem nesse julga-julga, a graça de Deus não se manifesta mais. Infelizmente é isso. Não se manifesta, irmãos. Aí vocês veem escândalos. Aí você vê tanta coisa ao contrário aos princípios que Jesus nos ensina. É por causa disso. Porque estamos esquecendo da graça que é o favor imerecido de Deus para conosco. Começou a sair um a um aqui. Ele chega para a mulher e diz, filha, onde estão os teus acusadores? Onde estão aqueles que estavam te apontando, te condenando, dizendo, muitas vezes dizendo que eu não erro, que eu não faço, e faz pior, irmão. Quando Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é para se examinar só no dia da ceia, não, irmão. É todo santo dia. Às vezes é necessário um dia você parar e analisar, examinar tudo o que você está fazendo. Meu Deus, aquela palavra que eu levei na igreja, será que eu levei de coração puro? Será que eu levei para ofender irmão, a irmã? Entendeu? E eu falo porque eu faço isso, eu me examino. Pelos excessos, às vezes pela falta de excesso, que a Bíblia diz que nós temos que ser moderados. Mas existe uma carne em nós que combate contra isso. A carne, ela combate com o espírito. E o espírito combate com a carne. A Bíblia diz para nós sermos moderados. Mas nós, muitas das vezes, não somos, porque a nossa natureza pecaminosa não permite que nós sejamos. E em algum momento você vai estourar. Em algum momento você vai falhar. Em algum momento você vai escorregar. Então, por que eu ou você vai ficar julgando e apontando o erro do outro? Nós temos que pregar, sim, contra o pecado. Vamos pregar contra o pecado. Vamos ensinar o caminho que se deve andar. Porque é isso que Deus requer de nós. Mas sempre visualizando a salvação.
a salvação. Jesus falou a um dos seus profetas, se não me falha a memória, foi Jeremias também. Ele disse que aqueles pastores rebeldes que não souberem conduzir a ovelha, não fique paz, fique tranquilo, que ele mesmo vai atrás das ovelhas dele. Ele mesmo, as ovelhas não vão ficar desamparadas. Mas nós, como sacerdotes do Senhor, que levantamos a mão e reconhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador, precisamos agir conforme o querer e a vontade dele. Se você vê que o irmão não está bem, eu até já falei isso tem muito tempo, e você vê que ele não consegue, ela não consegue se abrir com você, mas peça a Deus que tenha misericórdia. Peça a Deus que ela retorne para o seio familiar, ministério. Peça a Deus que cubra de misericórdia, de graça. Porque a Bíblia diz que quando nós nos ajuntarmos, nós temos que nos ajuntar para a honra e para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Jeremias 23, né? Eu estava com 17, não sei porquê na cabeça. Jeremias 23. Quer ler, missionária, para a gente? Pode, por favor? O microfone está aí. Jeremias 23. Ai dos pastores que destrói e dispensa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensastes as minhas ovelhas e afugentastes, e não as visitaste, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Está vendo aí? A maldade das vossas ações. A maldade. Para os pastores que porventura podem me assistir, não entender errado. Aqui Jesus, porque se é pastor, ele tem que entender o que, é que eu estou falando, o que Jesus está falando. Agora, se está entendendo errado, tem algum mistério errado aí. Mas para entender, né? Que aqui Jesus está falando dos pastores que agem com maldade. Que agem com maldade. Agora, os que erram, infelizmente é normal errar, irmão. Aqui, o ensinamento da mulher da adultério. Não era para acontecer, mas a gente erra, porque nós somos seres humanos. E como os humanos, nós somos falhos. Então, a graça, ela nos constrange por isso. Porque não adianta você dizer que não vai fazer, mas vai acabar fazendo. Então, é melhor ficar quietinho e pedindo misericórdia a Deus. Para misericórdia, meu Deus, não permite que eu faça. Baixa um pouquinho. Oi? Pessoal alto, não foi assim mesmo. Eu vi um pessoal alto. Aqui no púlpito mesmo, eu vou falando pessoal alto. Baixa um pouquinho, analisa. Se examina. Muitos que disseram que não ia, e foi. Ah, eu não faço. Fez. Não estou condenando, mas é porque a graça constrange. Então, para se ter graça, tem que se ter misericórdia. E aqui Jesus ensinou aqueles homens a terem misericórdia, porque eles sabiam que aquele primeiro que jogasse a pedra e fosse constatado que aquela mulher era inocente, ele ia ser apedrejado depois pelo erro. Ele seria apedrejado depois pelo erro. Então, aqui o que nos chama a atenção é que a lei de Deus, Paulo diz que a lei ela é perfeita. Mas no quesito salvação da alma, a lei falhou. A lei falhou, sabe por quê? Porque a lei, ela dependia da capacidade humana de cumpri-la. Dependia da capacidade do homem de cumpri-la. E nenhum homem era capaz de cumprir a lei à risca. Nenhum. Já a graça não depende de que eu e você tenha capacidade de cumprir a graça. Não. A graça ela é um favor imerecido. Depende sim do amor de Deus, que ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A graça é isso. Tem até um hino que eu gosto muito, o hino fala assim, que amor é esse? Graça incalculável, não tem interesse, não quer nada em troca, a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Essa é a graça de Deus que está sobre mim, sobre a tua vida, irmãos.
A graça é isso. O homem ainda está com a cabeça pensando que a lei salva. A lei não salva. Quem salva é Jesus. E eu lhe provo aqui na Bíblia que a lei, ela perdeu a validade no sentido salvação. Vocês querem ver? Vamos ver se esse aqui, que eu só botei o versículo. Romanos 5:8. Romanos 5. Romanos capítulo 5, versículo 8. Diácono Roberto, lê, por favor. Romanos 5, 8 e 9. 8, 9 e 10. Glória a Deus. Vamos lá. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconhecidos com Deus pela morte do seu Filho, muito mais tendo sido já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Obrigado, meu irmão. Aí o 13, para ser mais intensivo, diz assim: porque até a lei estava o pecado do mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Deu para entender? A humanidade, ela começou a ter o sentido do que é o pecado através da lei. No lugar que não tem lei, não é pecado. Por isso que aqui está escrito: ó, seremos salvos da ira pelo sangue de Jesus. Não vai ser a lei que vai salvar ninguém. É a misericórdia e o sangue do Senhor Jesus que foi derramado naquela cruz por mim, por você. Irmãos, isso aqui é um assunto um pouco delicado. É por isso que as igrejas não estão falando mais disso. Porque é muito delicado. Eu falei e repito, a lei de Deus, ela é perfeita e agradável. Para vocês terem noção, existem 3 ramificações da lei lá em Israel. Tem a lei moral, a lei cerimonial e tem a lei civil. São essas 3. Lei civil, cerimonial e moral. A lei civil e cerimonial, ela é estritamente exclusiva de Israel. Quer ver um exemplo? O procedimento do casamento deles, como era feito. Está lá em Deuteronômio, em Levíticos. Isso é de Israel. Agora, a lei moral, que foi resumida nos 10 mandamentos, ela é universal. Essa é a diferença. E as pessoas, quando dizem, você está dizendo então que não precisa mais cumprir a lei? A lei moral, ela tem que ser cumprida. A lei moral, ela tem que ser cumprida, mas com a graça do Senhor Jesus. Aí é que está. É isso que choca. Porque aqui em Mateus 5 mesmo, falando das bem-aventuranças, mais abaixo Jesus fala: tendes ouvido, não matarás. Aí Jesus começa a trazer à memória o que a lei dizia, e ele veio cumprir a lei. Ele veio como se fosse explicar
modificar a forma de aplicar a lei. Porque a lei dizia, não matarás. Pronto. Mas Jesus vem e ele ensina o sentido de não matarás, assim como o adultério. Não adulterarás, mas aquele que intentar olhar para a mulher do próximo já adulterou. Porque aqui o sentido do adultério para eles era só a prática. Entendeu agora? O adultério era só a prática. Mas quantos deles muitas vezes olhou para aquela própria mulher ou até mesmo armou para ela? E o adultério já estava aqui, ó. O adultério já está em você não cumprir os mandamentos. O adultério já está, o diácono Roberto pode até me ajudar, ele que é conhecedor da área. O adultério está quando você pega a gasolina e você mistura água. Adulterou ou não adulterou? Olha, ele é expert na área de gasolina, não é adultério não, pelo amor de Deus. Ele me olhou assim, quase me bate. Adulterar é você mudar o sentido da coisa. Se aqui existe um padrão que não foi colocado, mas nós sabemos que o padrão aqui é chegar pelo menos com a camisa social, de gravata ou não, por que eu vou chegar aqui de camiseta? Eu estou adulterando o negócio. Eu estou modificando o negócio. Então, para o religioso, o que vale é só o que está escrito. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Não, irmãos. Está escrito. Mas lembrando que a tábua quebrou. E como a tábua quebrou, Jesus chega e escreve no barro, na terra. Jesus escrevendo ali, ele apaga o teu pecado, ele apaga a tua transgressão, ele apaga tudo de errado que você fez e você passa a viver com uma vida nova, uma vida de novidade com ele. Por isso que Jesus escreveu na terra. Muitos estão preocupados em saber o que ele escreveu, irmão. Não importa. Se importasse, estava aqui na Bíblia. O que importa é que ele apaga o teu pecado. Ele apagou o teu pecado e o meu pecado com o sangue que foi derramado na cruz. É isso que importa, irmãos. Romanos 8, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Jesus levanta, ele diz, cadê teus acusadores? Cadê aqueles que estavam te humilhando? Cadê aqueles que queriam te apedrejar aí no meio? Cadê eles? Cadê os doutores da lei que estavam mais errados do que você muitas vezes? Só que tem um porém. Jesus fez uma pergunta aqui no sentido de confortar aquela mulher que não existia mais condenação. Mas nós fazemos a pergunta condenando. Hora nenhuma Jesus condenou ninguém, acredita? Me mostra onde foi que ele disse, Pedro, tu me negou. Me mostra aqui na Bíblia onde diz, Tomé, você duvidou de mim. Não tem. Jesus ensinava o caminho, nos ensina o caminho, mas ele não ensina condenando. Nós, como seres humanos falhos, a gente acaba condenando. Eu acabei de condenar aqui. Cadê aqueles que te apontavam? Aí ela diz, ele diz, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. O segredo é não pecar mais, irmão. O segredo é você entender que a graça é um favor imerecido para mim e para você. Nós não merecíamos a graça. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos. De tal maneira que até aquele que ainda está aí sem fazer as vontades dele, está sendo muitas vezes coberto pela graça. É a graça de Jesus. Aí amanhã você vê que ele abandonou aquela vida dele, que ele andava desgarrado das leis de Deus, e passa a ser um pregador, passa a ser um bom marido, passa a ser um bom filho, porque a graça de Deus que alcançou a ele. E assim como a graça nos alcançou, a gente precisa ser, nós precisamos ser instrumentos para que essa graça também chegue aos outros. Só que as igrejas estão se gladiando, né? É assim que fala? Se gladiando, se batendo, querendo ser um maior que o outro. E Jesus chega e diz, opa, peraí. Aquele que quer ser maior, diminua. Diminua. Aquele que se acha o grandão aqui, no reino do céu é o menor. E olha que não disse, não é nada, viu? Nós temos esse costume. Ah, não é nada. Não. Ele ainda disse que no reino é o menor. Então é alguma coisa. Mas aquele que se abaixa aqui e se prostra perante as potentes mãos de Deus,
na hora certa ele será exaltado, porque é promessa do Senhor. Pois é. Pois é, tinha que ser como uma criança. Para vocês verem, irmão, acontecia isso na igreja primitiva, acontecia. Tudo isso acontece. Tudo, desde lá, os homens do lado de Jesus e rindo e brincando, porque até os demônios estavam ouvindo eles. Estavam obedecendo. Mateus 10. Jesus separa 12. Vá e só fale isso aqui. É chegado o reino de Deus. Ou dos céus, né? Reino de Deus, reino dos céus. É chegado o reino dos céus. E vou te dar autoridade para curar os enfermos. Só isso. Que até os demônios vão lhe ouvir, vão lhe obedecer. Aí eles vão. Quando chega, um rindo pro outro, rapaz, que beleza, os demônios me ouvindo, rapaz, me obedecendo. Aí Jesus chega, meu filho, não se alegre por isso não. Se alegre porque o teu nome está escrito no caderno da vida. É isso que temos que nos alegrar. Aí chega e manda mais 70. E falou a mesma coisa, vá lá e diga que é chegado o reino dos céus. João Batista pregava, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Nós pregamos tanta gente, é importante, mas temos que chamar o povo para o arrependimento. Nós temos que chamar o povo para um conserto com Deus. E agora, pior ainda, devido às coisas que estão acontecendo, eu fico vendo os comentários na internet, meu Deus do céu. E a gente precisa entrar ali e dizer, não, irmão, não olhe para o homem, não. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. Olhe para Jesus. Nós precisamos fazer isso. É complicado, mas precisamos fazer isso. É uma forma de evangelizar. Ah, mas o crente, um está se matando com o outro. Não se apegue a isso. Todos somos humanos. Não dizendo que eu e você vai fazer. Mas em alguma coisa a gente peca, a gente é pecador. Aquele que não pecou, atira a pedra. Ruma a pedra. Não tem, irmãos. Deus olhou para a terra, procurou um justo e não encontrou. Não encontrou, não existia nenhum. A palavra diz que ele achou graça em Noé, ele achou graça em Abraão, ele achou graça em Moisés, em Josué, que sucedeu, mas todos pecaram. Todos erraram. Todos falharam. E aí Jesus vem e mostra que a salvação é pela fé. É acreditar piamente nele. É acreditar piamente nas promessas dele. É acreditar que ele transforma. É esse evangelho que precisa ser pregado, irmãos. É esse evangelho que a gente precisa ensinar nas ruas. É esse evangelho que a gente precisa chegar ali na praça, ali nas encruzilhadas. Chegar ali porque muitos estão esperando só uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Aquele centurião disse, basta uma palavra. E eu creio e eu sei que o meu servo será curado. Uma palavra e a gente não está falando. Uma palavra e a gente está preocupado com tanta coisa, mas liberar uma palavra a gente não libera. A situação pode estar difícil como for. Você pode chegar para a pessoa e falar, vai ficar tudo bem. É a sua fé. É a sua fé. Se ela não tiver fé. Ah, mas você prometeu. Não, não prometi nada. Eu disse que vai ficar tudo bem. Você viu eu prometer alguma coisa? Vai ficar tudo bem. Mas para que tudo fique bem, você precisa ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Porque a partir daí, até aquela situação que você acha que não é favorável, Deus transforma aquilo ali e você começa a enxergar como algo favorável. Ah, eu estava indo para um lugar. Lembra o que aconteceu aqui? Estávamos nos arrumando, esperando a van para poder ir para um ministério, para uma festa. Aí a van quebrou lá por cima, nem chegou até aqui. No fim de linha, não foi? Quebrou lá. Aí eu vou ficar, que o diabo se levantou. Para com isso, irmão. Que diabo tem poder para nada? E a igreja, graças a Deus aqui, começou a se alegrar. Se alegrou, glorificado seja o Senhor.
Se não é para ir, nós não vamos. Moisés orou. Se não for para eu ir, se a tua presença não for conosco, não nos faça ir. Então não era para nós irmos, e aí aconteceu isso. Mas se no meio do caminho aconteceu também a mesma coisa, estávamos indo para outro lugar. Aí o pneu foi do carro de Fabrício, não foi? Foi de Fabrício que o pneu furou? Em Águas Claras? Foi o seu, não foi? Foi que eu acho que eu que estava dirigindo de Fabrício, foi. Foi o do senhor. Todos os 3 carros deu um problema. A gente, carro velho, ó, irmão, faça um pix aí para ajudar a gente. Brincadeira. Não? Os carros desmontando no meio do caminho. Aí como é que vai dizer que é o diabo? Já estava desmontando mesmo. Um furou o pneu, o outro se perdeu, o outro quase... Mas chegamos lá e foi uma festa maravilhosa. Aí tudo... o diabo não, rapaz. O que é isso? O diabo tem poder sobre a tua vida? Diabo não tem poder sobre a vida do crente. O diabo não faz nada, você fica, foi o diabo. Não, quer dizer, se eu não faço manutenção no meu carro, se eu não olho que o pneu está careca, eu vou querer subir a ribanceira e não vai acontecer nada, é o diabo. Não, mas teu carro estava em dia. Ali foi a mão do diabo, que Deus é mais. Mas são coisas que acontecem, irmão. São coisas que acontecem. Quer dizer, eu vou sair aqui, foi o diácono, foi o presbítero Mário um dia desse, aí tropeçou aqui e quase torceu o pé. Eu tô ligado em tudo, irmão. Tá pensando que eu não tô ligado? Aí vai dizer que foi o diabo. Foi o diabo, foi? Não. Aconteceu. Eu fui descer aqui, não prestei atenção, caí. O degrau. A pastora caiu da escada, glorificou a Deus. É assim. Essa é a diferença do vai ficar tudo bem. Vocês entenderam? Essa é a diferença. Quando você tem fé em Deus, pode acontecer o que acontecer na sua vida. Você vai glorificar, você vai adorar, você vai dizer que Deus é bom e a bondade dele cura para sempre. Cura. Cura também. Olá, lembrou? Acidente, nunca bati carro na vida. A primeira vez eu bati o carro. Subindo para fazer. O irmão agora vai lembrar. A gente subindo para levar uma doação, obra de Deus. A gente levando a doação, a gente não se atentou, não tomou os cuidados para que a carga ficasse segura. Subiu devagar, o carro também, porventura, já estava com falha. Perdeu, ali morreu no meio do caminho, bateu. A gente desceu glorificando, com as pernas tremendo, mas glorificando. Chegou em casa tremendo, mas glorificando. Obra de engano, fazer essas doações. Não, irmão, não existe isso não. Foi bênção de Deus. Aconteceu de novo aqui. Nós fomos levar uma família para visitar um interno. Né? Estamos iniciando uma obra missionária aí. Fomos levar uma família ali para ver o interno, que está lá na casa de recuperação. Aí, do nada, o carro do irmão, ele pisando no freio, o carro bateu. Bateu no fundo de um carro de luxo. O carro de luxo não teve nada, graças a Deus. Só um negocinho assim no plástico embaixo. Um Jeep Compass. Você com um Paliozinho, um 96, bateu no fundo de um Compass. E aí? Aí a mãe do jovem e a irmã do jovem já ficaram com medo. Eu estava no carona. Já estou tirando minha responsabilidade aqui, não foi eu que bati, não. Eu estava no carona, aí elas... É você na volta, vai você na volta. Eu, calma, rapaz, vai ficar em paz. O carro dele, ele sabe dirigir. Bateu. A frente do carro dele amassou toda. O para-choque entrou logo, quebrou lá, empenou lá o capô. Mas, graças a Deus, que o da frente não teve nada. Só o dono que saiu se tremendo todo. Acho que ele tinha problema de hipertensão. O cara dava 3 de mim. Rapaz, o homem pegou na grade assim ali do aeroporto. Eu pensei que ele ia morrer. Eu falei, irmão, pelo amor de Deus, não morre não, viu? Fique em paz, é só material. Ele, não sei o que, não sei o que. Porque o estrondo realmente foi grande. Mas o estrago foi todo pra gente, graças a Deus. Já consertou, tá lá. Fomos lá, levou, ficou o dia, viu o familiar. Tudo para honra e glória do Senhor. Podem ter intervenções para tentar nos paralisar? Pode. Eu não estou dizendo que nós somos isentos. O crente não é isento, pelo contrário, aí é que vai ter mesmo. Mas não é tudo é diabo, tudo é demônio, não. Tem coisas que somos nós mesmos. Ali foi uma falta de atenção, bateu. Aconteceu. Está todo mundo bem? Importante é a saúde. Está todo mundo bem? Se não tiver, vamos levar para os hospitais e pronto. E Deus opera. Mas está todo mundo bem, o bem material a gente resolve. Parcela em 50 vezes a perder de vista. Meu Deus, um carro de R$200 mil. Mas é isso. Deu para entender?
Depois ele mesmo amarrou o carro no poste ali, puxou o para-choque, endireitou, deu uma emassada lá. Ele mesmo resolveu, não gastou nem um centavo. E eu preparado para ajudar. Pô, seu irmão, eu não tenho, mas se for para ajudar alguma coisa, eu vou ter que ajudar. Mas o principal é que o nome do Senhor ele é glorificado na minha e na tua vida. Entramos nesse assunto do diabo aí, né? Mas, para vocês entenderem que Deus, ele nunca foi pego de surpresa, irmão. Deus nunca foi pego de surpresa. Deus já tem tudo preparado para mim e para você. Está tudo preparado. A salvação já estava preparada antes. Jesus já estava no templo, ó. Diz que de manhã cedo ele chegou no templo. Ele já estava lá. E os fariseus foram levar a mulher para condenar. Mas Jesus já estava lá. Então, toda a situação que você chegar, Jesus já está lá com a solução para mim e para a tua vida. Aqui, quando Moisés quebrou a tábua ali, simbolizava que a lei era fraca. Ou era falha, melhor dizendo. No quesito salvação, a lei era falha. O homem, o pecado que habita no homem, fez com que pegasse a lei e transformasse em favor das suas concupiscências. Por isso que Paulo diz, ele diz que o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Até no olhar, você já está pecando, você já está errando, já está falhando. Você às vezes não quer nem olhar, mas você já está olhando, já foi. A pessoa que está lá do outro lado não está entendendo porque você está olhando, aí já começa a pensar uma outra coisa, já começa a lhe encarar também, já pecou, já errou, já foi. Eu me estranhava, vou usar um termo popular, me estranhava com um rapaz que morou aqui na rua. Nem eu sabia por quê, nem ele sabia por quê. Onde a gente se encontrava, um olhava, ficava meio encarando mesmo, um para o outro. Eu não estava na presença de Cristo ainda. E parecia que só estava esperando estourar. Que nem cachorro. Um rolando para o outro. Ele passava, um passava. Depois chegava em casa, eu falava até com o céu, mas eu não entendo por que tem esse negócio com esse rapaz. Mas de uns tempos para cá, principalmente quando iniciamos aqui no ministério, aí eu falei, rapaz, não tem motivo para ficar assim. Aí eu não lembro se decidiu se partiu de mim ou se partiu dele. Onde passava, aí começou a pelo menos dar um oi. Boa tarde, boa tarde. E a partir daí foi se quebrando tanto que hoje, aonde eu passo, encontro ele ou ele me encontra, onde tiver, ele atravessa a rua para me abraçar. E onde ele estiver, eu vou também lá e abraço. Pô, meu irmão, parece que a gente já é amigo de infância, e não é falsidade. Isso é o Espírito Santo, irmão. Isso é agir do Espírito Santo. Às vezes você está ali confrontando com uma rusga que nem você sabe por quê. Isso fica mal, fica chato, não pega bem. Para você que é cristão, principalmente. E aí hoje, para a honra e para a glória do Senhor, onde a gente passa, meu Deus do céu. Passa com o carro, me grita, oh! E é Deus operando em nosso meio. Isso é bom. Aqui, irmãos, em Romanos, capítulo 6, versículo 11, diz assim, Romanos 6, 11, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. 13. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentava-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. 14. Para a gente reforçar ainda mais aquela questão de que a lei falhou e foi abolida. Olha só.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não estamos mais debaixo da lei. Não estamos debaixo do jugo da lei. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas o homem, pelas suas concupiscências, usaram da lei para colocar peso em cima de mim e de você. Mas Jesus chega e diz: você não está mais debaixo do jugo da lei. Você está agora na graça do Senhor Jesus. Na graça do Senhor Jesus. Romanos 7, versículo 4. Olhe de novo o que Paulo escreveu. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros, para darem fruto para a morte. Preste atenção no 6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Deu para entender? Nós não vivemos mais na velhice da letra. Nós hoje vivemos em novidade de vida. Hoje você é livre, mas não é livre para fazer qualquer coisa. Não é livre para pecar. Não é livre para tentar contra teu irmão e querer que ele seja manso igual a Moisés. Moisés matou um. Era tão manso que quando ele viu mexerem com o irmão dele, obreiro de Deus, não era irmão de sangue, mas mexeu com um filho de Israel, Moisés, o sangue subiu e Moisés foi lá e matou o egípcio. O homem mais manso do mundo. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso do mundo, e eu não vou contra isso. Mas para vocês verem. Mas tudo isso foi necessário para que ele chegasse e fosse o libertador daquela causa. Mas o verdadeiro libertador é Jesus. Moisés libertou o povo do Egito, mas Deus, Jesus, nos libertou do pecado. É forte. Moisés libertou o povo do Egito. Jesus nos libertou do pecado. Jesus nos libertou do pecado. Então, não temos mais tempo de ficar servindo a dois senhores. Não temos mais tempo. Ele veio como Salvador, mas ele virá como juiz. Enquanto a graça está aqui, olha como a Bíblia é, irmãos. Está lá em Apocalipse. Enquanto a graça está aqui, ninguém está buscando. Mas quando Jesus vier sem misericórdia, todos vão buscar a graça e não vão encontrar. Porque o tempo da graça é agora. Buscarão a morte e não encontrarão. E o negócio vai estreitar. Vai estreitar mesmo. O negócio é sério. Por isso que nós precisamos cada vez mais nos policiar, cada vez mais buscar andar nos caminhos retos do Senhor para viver em paz. Viver em paz e fazendo aquilo que o diácono Máximo fala, né? Esperando a volta do Senhor. Esperando a volta do Senhor. O ancião da casa, ele fala: estou aqui, esperando a volta do Senhor. O anseio do cristão é esse. Mas quem não está nos caminhos, busca entrar. Romanos 7, no 7. 7.
Que diremos, pois? É a lei pecado? 7:7. É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Deu para entender? O pecado foi, vamos dizer assim, despertado. Nós temos ciência que alguma coisa é errada quando existe um informativo dizendo do que é o certo. Aí Paulo diz, eu só conheci a concupiscência porque estava escrito não cobice. Tem lugares na BR que a gente está passando e não tem placa nenhuma. Eu digo, rapaz, será que aqui continua 80? Será que é 100? Será que é 200? Vou pisar, não tem placa nenhuma. A gente pensa, né? Uma conjuntura aqui. Não tem placa, então não está dizendo o que pode e o que não pode. Então a gente faz o que quer. Mas no momento que tem a placa ali dizendo que é 80, se eu passo a 90, eu já estou errado. Porque tem algo sinalizando o correto. Então, automaticamente, quando você diz o que é o correto, você já está dizendo que o que foge daquilo é o errado. E é assim que a lei opera. Aí ele continua dizendo, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, olha o que ele disse, despertou em mim toda a concupiscência. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. Sem a lei estava morto o pecado. E eu, algum tempo, vivia sem lei. Mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Está vendo que é complexo? Tem gente que lê isso aqui e não entende. E pior é entender, aplicar na vida e ensinar. Porque muitos estão ensinando sem aplicar. Mas não se preocupe, o importante é que você aprenda o que é para fazer, independente do que ele faz ou deixa de fazer. Porque senão a gente valida tudo. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que quando o homem sobe aqui, prega a palavra, te ensina a palavra, se está dentro da palavra, viva o que foi ensinado. Se o homem cair, o Deus não mudou, irmão. O mesmo Deus, ele permanece para sempre. Agora quer dizer que porque o homem caiu, a lei mudou? Porque o homem caiu, tudo que ele pregou, ensinou dentro da palavra de Deus não vale mais nada? Não. O Deus é o mesmo. Então, é complicado, porque o correto, o certo a ser seguido, é viver o que ensina. Mas se muitos estão ensinando e não estão vivendo, vá pelo que ele ensina e não vá pelo que ele vive. Meu pai sempre falava, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Meu pai não era crente. Mas até assim você vai entendendo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Se eu estou dizendo aqui, não matarás. Aí Deus tem misericórdia. Eu chego ali e mato alguém. E vão cair em cima. Aí eu falava não matarás e matou. Então não matarás não vale mais? Não presta mais? A palavra de Deus deixou de existir porque eu errei? Está vendo? Por isso que Jesus chegou aqui, ó. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Não esqueça disso. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Todos cometemos erros. Todos cometemos falha. Mas temos que estar dispostos a perdoar para poder ser perdoado. Deus diz, eu apago o tempo das suas transgressões. Isaías 43, 15. 43, 15. Eu apago as suas transgressões. Eu me esqueço do teu pecado. Mas o homem fica com aquilo ali dentro do coração. O homem fica com aquilo ali martelando. Ô, irmão, não esqueceu não foi? Vou dar oportunidade? Fui falando e esqueci. Vou passar para o irmão rapidinho. Daqui a pouco o senhor fala, por favor. Viu? Aqui em Provérbios 3, 5 fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu
próprio entendimento. Maravilha. Alguém quer explanar? Alguém quer comentar algo dentro disso aí? Pode ficar à vontade. Alguém quer comentar? Jefferson? Quer fazer algum comentário em cima desse provérbio? Presbítero Mário? Missionária Patrícia? Irmão Zé Luiz? Passa o microfone para ele, por favor. Som. Não era só para ler o que o senhor estava lendo Romanos 7. Acho que o senhor foi até o 8, se eu não me engano. Eu queria que lesse o 10, versículo 10. Vou ler até o 9, então vou ler até o 10. Livro de Romanos, capítulo 7, versículo 10, que diz: E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Tá vendo aí? Os mandamentos que eram para a vida, ou seja, era o modo de andar. Os mandamentos eram simplesmente para seguir como um modo de andar. Mas o ser humano fez o quê? Achou que era para a morte. Ele conseguiu ver o lado ruim dos mandamentos e não conseguiu seguir o lado correto do mandamento. Deu para ver? Aí chega aqui na mulher, sempre ele é o ponto-chave da ministração de hoje. Aí, aquele mandamento que era para ser vida, ele já foi ali com uma acusação como morte. Jesus, conhecendo cada um, ele não podia dizer, vocês são pecadores também. Ele fez com que cada um examinasse a si mesmo a partir da pergunta, do questionamento que ele fez. Ele fez, quem de vós não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, a partir daí, cada um começou a se examinar. E é aí que opera a lei da vida. Começou a se examinar e a misericórdia aconteceu. Porque um podia se levantar e apedrejar. Mas não. Jesus deu um ensinamento de misericórdia, graça, perdão no meio daquele povo. Jesus deu esse ensinamento. Mas as igrejas, irmão, eu aprendi aqui. Antes de disciplinar alguém, a gente sabe que existe o procedimento, a Bíblia ensina, Jesus falou sobre como corrigir seu irmão. Mas antes de qualquer coisa, tente ganhar seu irmão. Tente ganhar. Não vai ficar aí, sentado. E a alma se entristecendo. É um exemplo que eu estou dando. Eu aprendi aqui. Muitas coisas eram cabíveis, às vezes, de uma disciplina, mas a graça e a misericórdia fez com que a pessoa se examinasse, voltasse atrás, se corrigisse e seguiu tranquilo. E eu digo, porque nós mesmos pensávamos, não, isso é cabível da disciplina. Não abria a boca. Eu não abria a boca para dizer, não, tem que disciplinar. Mas no fundo a gente fica ao pecado. A gente fica. Mas o amadurecimento existe para isso, para a gente aprender. A gente aprender que nem tudo é você chegar e, não veio ontem, vai ficar sem oportunidade. Não, calma. Vamos entender o porquê. Às vezes a pessoa não estava bem, não veio, não se sentiu bem, né? Ou alguma coisa que ela não quer se abrir. O sentido é ganhar a alma. O sentido é ganhar a alma. A cabeça do missionário tem que ser essa. O sentido é ganhar a alma. Se eu estou falando alguma coisa que eu estou vendo que a alma está se distanciando, eu tenho que me examinar, parar, voltar e rever. Não, peraí. Porque eu estou agindo como a lei. Eu estou agindo como a lei. Ah, a ferro e fogo, acabou esse tempo do ferro e fogo, irmão. É o que estão querendo voltar, viu? Porque, rapaz, tanta coisa dentro da igreja e os crentes dizendo que é para botar fogo no outro. Ele errou, bora queimar ele. Meu Deus do céu. Olha assim, que crente é esse, Jesus? Entrega na mão de Deus. Entrega na mão de Deus. Botei aqui também Mateus 5:17.
Mateus 5 foi a base, né, para as bem-aventuranças. Vamos ler o que diz no 17. Mateus 5, 17. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim a bem rogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos e assim ensinar os homens, será chamado o menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí no 21 ele diz, que a gente citou aqui, né? Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Aí, para vocês verem, tá vendo? A lei dizia matar fisicamente. Aquele que matar vai ser réu. Aí Jesus chega e diz, porém, qualquer que sem motivo se encolerizar, encolerizar é criar algum contrito, alguma afronta, alguma briga, alguma confusão com o irmão. Qualquer que se voltar contra seu irmão, já é réu de juízo. Está vendo que ele entra na questão da lei? Por isso que ele veio dizendo ali, dos bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados. E aí depois ele entra para a lei. E aí começa a sarrafiar. Qualquer que chamar seu irmão de raca, será réu no sinédrio. Qualquer que lhe chamar de louco, será réu no fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrar de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixe ali adiante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Jesus ensinando, aqui faz parte do Sermão da Montanha. Ele falou, qualquer que tenha alguma coisa contra seu irmão, antes de botar qualquer tipo de oferta para o Senhor, se reconcilie com ele, se retrate com ele, converse com ele. É isso. É esse ensinamento. Mas nós, com a natureza pecaminosa que Paulo já falou aqui, nós ficamos com aquilo remoendo dentro. Nós ficamos, às vezes, imaginando como é que o outro vai me receber. Às vezes você quer chegar na pessoa, mas você fica, ou se eu for, ele não vai entender, ou não vai me receber. É tanto ou na nossa mente que a gente deixa de fazer o que deve ser feito. Entendeu? Mas está aqui, Jesus diz, antes de trazer a tua oferta, antes de louvar, antes de adorar, antes de trazer uma palavra, antes de fazer algo, se você sente que cometeu algo contra teu irmão, até mesmo que você não se lembre, você vai se reconciliar com ele para assim Deus receber a tua oferta. Deus não está recebendo muita oferta por causa disso. Não está não, irmão. Enquanto a igreja não se unir, não tiver diálogo, não tiver humildade, não tiver a verdadeira mansidão, não vai. Fica difícil. E eu vou te dizer que a coisa está apertando. Eu já tenho a promessa de uma família vir para aqui congregar. Não sei se vem, não conversei com ninguém. Foi uma segunda pessoa que disse. Deus vai começar a enviar. E aí como nós vamos estar preparados? Deus vai começar a enviar pessoas para aqui. Deus vai começar a tirar pessoas daqui e enviar para outras obras. Deus vai começar a tirar pessoas daqui para começar a dar sopa na rua. Não vai deixar a igreja, entenda. Não estou dizendo que vai deixar a igreja. Pode ser que deixe, pode ser que não deixe. Quem sabe é Deus. Mas ele vai operar, porque nós somos missionários e sacerdotes do Senhor em prol da obra dele. Estamos ainda tentando nos fortalecer a nós mesmos, para que quando esses venham,
eles também sejam fortalecidos, para que essa graça que nós temos também chegue a eles. Mas a obra não é só aqui dentro, a obra é lá fora. Principalmente lá fora. Muitas pessoas em vulnerabilidade, morando nas ruas. Muitas pessoas acamadas nos hospitais. Muitas pessoas nos presídios. E Deus vai nos enviar para fazer a obra dele. Por isso que disse aqui, que é para dar bons frutos. Os bons frutos vêm daí. Amém, meus irmãos? Vocês sabem que Deus usa cada um de uma forma, né? Eu não sou... Eu prego assim, devagarinho mesmo. E Deus vai nos abençoando. Né? Cada um tem seu jeito. Deus vai abençoando a cada um. Aí Jesus diz, ouvistes, 27, 5:27. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros, meu Deus, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. É forte. Sabe o que é ter uma consciência limpa? Primeiro ponto de ter uma consciência limpa é você saber que mesmo que você seja um pecador falho, mas em determinadas situações você não errou. Se você tem convicção que você não errou, é o primeiro passo para você ficar em paz. O segundo passo para você ficar em paz é que se você errou, você se perdoe. O primeiro passo é se perdoe. Porque se você não se perdoa, como é que você vai perdoar o outro? Não, eu errei. Eu não sou digno nem de ir. Eu não sou digno de fazer, eu não vou mais não. Não, esqueça isso. Primeiro, se perdoe. Meu Deus, tenha misericórdia de mim. Se porventura eu errei, que eu não lembro se eu errei, tenha misericórdia de mim. Me perdoa. Primeiro você se perdoa. Depois você perdoa o outro. E às vezes você não precisa chegar para o outro e dizer que perdoou. Sabia? Tem muita gente aqui se perdoando entre si, mas não precisa dizer que perdoou. Basta estar aqui e ter novidade de vida. Esse é o segredo, irmão. Está lá em Timóteo. Um amor verdadeiro, uma fé verdadeira. Não é assim? Uma fé pura e verdadeira. É isso que faz a diferença do cristão. Você pode ter tido um atrito com um irmão. Graças a Deus aqui não acontece isso. Mas um atrito grave. Eu falo atrito grave mesmo, não são coisinhas. Você pode ter tido um atrito grave. E aí fica um de um lado e outro do outro lado. Foi o que aconteceu comigo e o jovem lá. A gente nem atrito teve. Mas aí você se perdoou e você vai perdoando ele, ou ele te perdoando. E depois vocês estão ali convivendo, tudo na santa paz de Deus e acabou. Na hora oportuna. Oi? Pois é. Na hora oportuna, se for de acontecer, um vai chegar para o outro e vai pedir perdão ao irmão naquele dia. É porque a própria Bíblia diz, não faça nada na ira. No momento da ira, até o perdão que você vai dizer que perdoou, foi da boca para fora. Você não perdoou nada. Uma outra vez você perdoou porque está escrito. Perdoe. Não, você tem que perdoar porque o Espírito Santo habita em você. Esse é o sentido da coisa. Você não tem que perdoar, para Jesus me salvar. Faz parte, mas perdoe para viver em paz. Mesmo que Jesus não te salve. Mentira, ele vai salvar você. Estou brincando, ele vai te salvar. Mas aqui está dizendo, ó, é melhor arrancar um olho do que ir o corpo todo para o inferno. É melhor largar orgulho, largar soberba. É melhor se despojar do antigo homem e viver o novo homem que é em Cristo Jesus. Tenha certeza, sem sombra de dúvida, que onde você chegar, você não precisa, se você grita, se você pula, se você dá cambalhota, se você chega lá rodando, é com você Deus. Mas onde você chegar, você pode falar mansamente e a glória de Deus vai resplandecer naquele lugar. Não se preocupe com glória, não se preocupe com aleluia, se preocupe em um povo te ouvir e ouvir Deus falar através de você. Nunca diga que você não é capaz.
Tem aqui grandes exemplos. Tem a diaconisa Luciana, que muitas pessoas estão esperando ouvir uma palavra da senhora. Entendeu? Estou aqui todo arrepiado. O diácono Roberto, né? O casal, Mari Vanessa, Coutinho, a missionária, eu, a pastora, todos. Jefferson, Vitória, até, eu já falar apóstolo Ademir. Ô, glória. Diácono Ademir, seu Máximo, Selma. Uma palavra, irmão. Tem pessoas que confiam em você e ela só precisa de uma palavra. E para a gente liberar essa palavra, a gente tem que estar bem. A igreja tem que estar bem. O corpo tem que estar bem, porque um corpo doente, ele não edifica ninguém. Por isso que Paulo disse a Timóteo, vós sois edifícios do Senhor. Nós temos que estar edificados, de pé, alegre. Como é que está a tua igreja? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está a sua família? Tudo bem, graças a Deus. E você chega lá e aquela pessoa vai ser transformada pelo Espírito Santo. Aleluia. 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 Mais uma vez. Aleluia. 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 Oh, Jesus. Aleluia. 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 Oh, meu Deus, eu creio no nome de Jesus que almas serão tocadas nesta noite. Eu creio no Senhor Jesus que vidas vão se render ao pé dele. Mas o que eu digo e repito, vamos amar as almas, irmão. Vamos amar as almas, tá bom? Eu te agradeço minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe.